Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Vamos ao roteiro 26. Vamos começar. Infográfico. Infográfico, coleção de imagens, gráficos e mínimo de texto. Fornece uma visão geral e fácil de entender a respeito de um assunto. Tá? Utilizam recursos visuais impressionantes, envolventes, para comunicar informações de maneira rápida e clara. Então aqui nós temos um infográfico, cujo título é O Aedes Não Sai de Férias. Então é bem colorido, tá cheio de mensagens assim que nos levam a fazer aquilo que está sendo pedido. Tá? E duas perguntinhas a respeito desse infográfico. Qual é o assunto do infográfico acima? E os infográficos, como no exemplo acima, utilizam a linguagem verbal e não verbal para transmitir informações. Explique a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, lembram da linguagem, tipos de linguagem verbal, linguagem não verbal. Quando a gente tem um texto que utiliza os dois tipos de linguagem, a gente diz que o texto tem uma linguagem mista, que é o caso do infográfico. Então, uma linguagem é a linguagem das palavras e a outra linguagem é a linguagem em que a gente utiliza imagens, cores, desenhos, certo? A questão 3. Nas orientações sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, os verbos mantenha e descarte estão indicando recomendações ou conselhos. Em que modo estão esses verbos? O quadro abaixo vai auxiliar você a responder essa pergunta. São 3 modos verbais, né? Indicativo, que indica certeza, realidade. Subjuntivo, que indica uma dúvida ou uma possibilidade. E o imperativo, que indica uma ordem, um pedido. Então, os verbos mantenha e descarte estão em qual modo? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Continuando com o infográfico. Os infográficos mais visualmente únicos e criativos são frequentemente os mais eficazes, pois eles chamam a nossa atenção e não permite que a atenção se disperse. Mas é importante lembrar que os recursos visuais de um infográfico devem fazer mais do que estimular e engajar. Eles devem nos ajudar a entender e lembrar o conteúdo do infográfico, como podemos observar neste infográfico. Então, aqui nós temos um outro infográfico. Principais sintomas da dengue. Observem bem esse desenho e aí vocês vão responder as questões 4 e 5. Em relação ao tratamento das informações, qual a diferença entre o infográfico O Aedes Não Sai de Férias, que é aquele primeiro, coloridérrimo, e o que está acima, que no caso está ao lado, né? E o que está acima? Então, qual é a diferença que existe entre um e outro? E a questão 5. A linguagem não verbal foi utilizada no infográfico Principais Sintomas da Dengue para indicar o quê? Então, a linguagem não verbal foi utilizada no infográfico Principais Sintomas da Dengue para indicar o quê?
Então, percebam que aqui fala de linguagem não verbal, que foi utilizada nesse segundo infográfico. E a produção de texto, como não poderia deixar de existir e nem de ser, o que vocês vão ter que produzir? Um infográfico. Então, agora que você já sabe o que é um infográfico, chegou a hora de entender a importância que eles podem desempenhar para passar uma informação. Então, aqui tem algumas dicas, algumas características desse gênero textual. E chegou a sua vez de produzir um infográfico. Transforme os dados abaixo, número de casos da dengue por região, em um infográfico. Se quiser, desenhe um mapa do Brasil, pinte por região e escreva as informações mais importantes. Olha só, uma dica bem legal. Desenhando o mapa, pintar o mapa por região. E dentro de cada região, vocês coloquem as informações, escrevam as informações. Então, bem coloridinho, tá? Utilizando bastante os verbos no modo imperativo, que é uma característica também do infográfico, ok? Então, vamos lá, mãos à obra, vamos produzir, vamos estudar, façam bem caprichado, copiem as questões no caderno para responder, fotografar e enviar para o e-mail da classe. Tá? Estou esperando para corrigir, ok? Tudo de bom para vocês, gente. Bons estudos. Um beijo.